Fala pessoal, bem-vindo ao Pocá Podcast, o seu podcast de todas as coisas. Mais um, Diegão! Mais um, hoje especial. Hoje especial, com ele que tem muita representatividade para todos nós. Esse podcast é um oferecimento da Que Joia, a loja que veste o seu estilo. Estou vestindo Que Joia hoje, cara. Rapaz, você tá de John, hein? John, tem novidade pro próximo. Tem. As melhores marcas você encontra na Que Joia Marca Homem. Em Que Joia Mulher também, muito tem sábado, também. E tem no Shopping Guarapari também. O grupo Que Joia conosco aqui. Mandar um abraço também pro nosso amigo Daniel, da Belíssima, né? Abraço, Daniel. Hoje estivemos lá, né, gravando. E ó, vou falar um negócio pra vocês, tá? Dia dos Pais chegando, presente especial você encontra na Belíssima do Extra Center. Isso aí. Mandar um abraço também pra Valquíria lá da Total Fit. Hoje eu conheci a Total Fit. Nutrição e saúde também com a Total Fit, nosso novo parceiro aqui do Pocá Podcast. E por falar em parceiro, vamos falar do Chalé. Chalé, mandar um abraço pro nosso amigo Johnny. Johnny, um abraço pra você, meu amigo. Estamos devendo aquela visita lá, hein, Não, mas isso aí a gente mata fácil, filho. E o pessoal do Resenha, o pagode do domingo. Todo domingo tem pagode no Resenha, do nosso amigo Caio. Pagodinho de domingo pensou é resenha. Jedson, qualquer dia você vai lá com a gente, tá? E por falar nele, Diego falou agora, ele, Jedson Merizio. Bem-vindo, Jedson Merizio, ao Pocá Podcast. Profundamente feliz de estar aqui. Muito bom te receber, Jedson Merizio, que é esse subsecretário do governo Casa Grande, vereador aí mais votado da história de Guarapari. Sabia disso, Diegão? Sabia não. Ele carrega esse recorde positivo e nós vamos falar sobre esses e muitos outros assuntos agora no seu podcast de todas as coisas. Se apresente para nós, Jedson Merizio. Pois é, primeiro feliz de estar aqui, Tiago, Diego, obrigado pelo convite. Então, eu sou Jedson Merizio, daqui de Guarapari, casado com Renata, pai de Chiara e de Francisco. Isso aí. Eu tenho amizade com o Jedson de alguns anos, né, Jedson? Uns 20 anos, né? Uns 20 anos. Uns 20 Tivemos a possibilidade de passar alguns momentos juntos, partilhando a fé, né, Jedson? Que é muito importante. E para quem não sabe, vai conhecer um pouco da história de Jedson, para você até que não é de Guarapari também, ou não é daqui do Espírito Santo, Jedson é um homem de muita fé. Fala um pouquinho pra gente, Jedson, da sua trajetória dentro da igreja. Pois é, comecei... Meu irmão é padre, né? Uma fé que nasce da minha mãe, que nasce do meu pai. Então, desde o meu nascimento é onde que eu vivo, dentro da igreja católica. Sirvo a igreja desde os meus 7 anos de idade. O primeiro serviço meu foi de coroinha. E a partir dali nunca mais parei, já tenho 30 anos já como pregador nessa igreja, rodando o Brasil inteiro e depois focando muito mais no nosso estado e aqui em Guarapari. Você pode dizer que a igreja te ajudou na sua formação como homem, como pai, como filho também? Qual o significado da igreja para você nesse sentido? O serviço da igreja, ela tem uma construção moral na vida do ser humano. Então ela me formou moralmente, me formou de uma forma espiritual, e eu posso dizer sim, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou hoje, fruto dos serviços prestados dentro dessa igreja, mas muito mais do que o serviço na igreja, do nascimento da intimidade com Deus. E eu tenho buscado já a minha vida inteira essa intimidade, tenho alegria de vivenciar isso, sou testemunha disso, não tenho medo de viver no meio político e de anunciar aquilo que eu vivo, a minha fé. Costumo dizer de que eu não sou um político que se tornou um cristão, eu sou um cristão que se tornou político, e fruto dessa minha vocação, ela nasce justamente dentro da igreja. Olha que fruto bacana. Da minha vida familiar nasce de dentro da igreja, a minha formação educacional também é fruto da igreja, pós-graduado em teologia, pós-graduado em filosofia, então é fruto de todos esses serviços que eu tenho prestado à igreja já há décadas. Então, filosofia faz parte da sua vida, teologia também, né, Jedson? Faz parte da minha vida, faz parte das pregações que eu faço há 30 anos, então a gente tem que, de alguma forma, nos aprofundarmos um pouco também dentro da filosofia, da teologia, para compreender os textos mais claramente, para a gente poder, de alguma forma, anunciá-lo corretamente naquilo que o texto tem nos proposto. Então, faço com profundo amor. Isso aí. E a gente percebe o seu contato com a igreja, e tem algumas pessoas que ainda acham que política e religião não podem andar junto, né, Jedson? Tem gente que confunde um pouco isso. Por outro lado, tem aquelas pessoas que acreditam que o bom político ele deve ter a fé ali intacta. Como é que você pode trabalhar isso no dia a dia para quem acha que a fé e a política não podem andar juntos? Posso até responder dentro do Concílio Vaticano II, que foram feitas 5 constituições, uma dessa constituição que é a Gaudium diz que é dever do leigo se envolver na vida política.
Se nós pegarmos, por exemplo, um filósofo lá do quarto século, que nós conhecemos como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que ele olha para o pai que é político, ele vai dizer que a política ela é a geradora de dignidade na vida humana. Ela precisa de ter um olhar humano da transformação da vida do homem. Esse é o maior patrimônio, esse é o maior bem de Deus. Se nós pegarmos os textos teológicos, nós vamos entender que tudo que foi realizado ali foi realizado para o bem do homem. Né? A política também, na construção dela filosófica, lá no tempo grego, é para poder você transformar a vida humana. Então é isso que está inserido. Se nós pegarmos, por exemplo, também o Santo Padre João Paulo II, conhecido por alguns como Karol Wojtyla, ele vai nos ensinar que a maior dignidade que nós temos, a maior geradora de dignidade é a política. Então é uma ferramenta, é um instrumento aonde nós podemos diretamente trabalhar a transformação da vida do homem. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu assumo essa vocação política cristã, política para que nós possamos de fato gerar o bem na sociedade tão escura que nós temos vivenciado. E nós precisamos de ser luz nessa sociedade, neste tempo de hoje que nós estamos vivendo. E eu acredito que a fé ela carrega alguns valores que são imutáveis ali, né, Jedson? E a fé... Porque a gente trata de família, trata de valores tradicionais também, né? E ela, como ela Tiago, Diego, assim, um fruto de Deus, ela é um fruto, ela é um dom. E ela é dada por Deus. Como é um dom, é da gratuidade de Deus para nós. Temos que exercitá-la ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, para que de fato nós a tenhamos. E nós só vamos tê-la se nós tivermos essa proximidade com Deus, e é isso que eu tenho buscado a minha vida inteira. Isso aí. A gente sabe um pouco da sua trajetória dentro da política, mas a gente quer abrir um leque histórico. A gente quer pegar lá de trás e trazer à tona isso daí, porque a sua carreira política não é de agora, né, Jedson? Você construiu isso lá atrás com o antigo prefeito da cidade, o senhor Antonico Gotardo, que Deus o tem ali, um homem que marcou a cidade de Guarapari. Sua trajetória política efetivamente começou com ele, né? Começou com ele. Eu tinha uma casa, fruto da igreja, fruto do serviço, nós abrimos uma casa de dependentes químicos lá em Camurugi, onde é a escola hoje. Nós tínhamos uma casa 30 anos atrás, e numa pregação que eu estava fazendo numa missa num domingo lá na paróquia de São Pedro, na matriz São Pedro, o senhor Antônio viu, pediu que me chamasse para poder coordenar a campanha dele. Eu nunca tinha trabalhado com política, eu nunca tinha me envolvido, apesar de sempre gostar, mas nunca tinha me envolvido. Me assustei com aquele convite, que ele só aceitaria se eu fosse o coordenador daquela campanha. Assumi esse desafio com o nosso pároco, o padre Josemar, e um dos fatores que transformou aquela história naquele momento foi o show do Padre Antônio Maria, que eu trabalhei para que ele viesse para cá. Na época podia ter esses showmícios e tudo mais, podíamos, né? Isso, o bispo autorizou, foi no campo, num dia chuvoso. É verdade. Num dia chuvoso e de noite o céu estrelado. E eu usei o microfone naquele momento para mostrar para a sociedade que aquilo era de fato a vontade de Deus na transformação da nossa sociedade. Ali nós viramos e nós ganhamos a eleição. Porque as pesquisas não indicavam a vitória de Antonico Gotardo, não. Não indicava. Não, nós estávamos disputando com 3 políticos históricos de Guarapari naquele momento. E o seu Antonico, assim, pacato, né? Naquela timidez dele, né? Te usou muito ali como porta-voz. Eu acho que você foi um braço dele, além da voz também, né, Jéssica? Isso, fui e foi uma história bonita para o nosso município. O seu Antônio está marcado na cidade de Guarapari. Foi um político que é só nós lembrarmos, as pessoas precisam de resgatar a sua memória. Nós assumimos uma prefeitura com 7 meses de salário atrasado. Diego, nós assumimos uma prefeitura com pilhas de lixo na Praia do Morro, porque nós estávamos vindo de uma greve da CODEG no recolhimento do lixo. As pessoas, 1º de janeiro, chegavam na praia com montanhas de lixo. Nós tivemos que ir ao governo do estado, a Prefeitura de Vitória, a Prefeitura de Vila Velha, para nos ajudar, para que rapidamente nós pudéssemos tirar o lixo da praia, que eram montanhas. Nós equilibramos as finanças da prefeitura, nós colocamos o salário em dia da prefeitura. Se o comércio começou de fato a se desenvolver, foi a partir daquele momento. Eu tive uma grande casa junto com o Rodrigo Chamon, aqui em Guarapari, que é onde é o Extrabom hoje, que era o casarão. Nós construímos aquela casa, um grande restaurante. Vitória não tinha, nós abrimos com o Léo Gandeman a nossa casa, mas assumimos um período econômico de Guarapari extremamente ruim, porque nós tínhamos 7 meses de salário atrasado. E é na crise que nasce o bom líder, né, Jéssica? É isso. É dentro da dificuldade, e são essas experiências, Thiago, que nos posiciona hoje, quem nós somos.
E aí, então, seu Antônio equilibra as contas da prefeitura. Se nós temos uma prefeitura equilibrada, sem salário atrasado, foi daquele momento, dos estudos que nós levantamos, e eu tenho orgulho de poder dizer que eu fiz parte daquele estudo. Eu estava lá, eu construí, junto com o seu Antônio Gotardo, junto com o Rodrigo Chamon, que era o nosso vice, a história que o Guarapari hoje está aí vivenciando. Podemos dizer que foi uma ferida fechada esse período do Antônio Gotardo. Foi, mas eu quero... Um dia Deus vai me dar a graça de eu resgatar a história de seu Antônio. Falo até emocionado, eu quero resgatar a história de seu Antônio Gotardo no município de Guarapari. É um sonho para você? É um dever, porque seu Antônio foi um grande político na nossa cidade, mas saiu de uma forma muito ruim. Foi uma situação construída na vida dele naquele momento, mas o primeiro mandato de seu Antônio, onde eu fiz parte, foi um momento histórico para o nosso município, e eu quero resgatar isso um dia, se assim Deus me permitir, de assumir essa cidade. E voltando a falar em política e de memórias, você tem um índice aí muito favorável, né? Você carrega hoje como o vereador mais votado da história de Guarapari. Proporcionalmente foi um período, né? Nós pegamos o mais votado Edinho, que era 11 vereadores, depois nós passamos para 17 vereadores, então proporcionalmente nós temos essa né? marca. Você consegue sentir o carinho hoje na rua, Jedson? Porque hoje a política está desacreditada. Né? Por onde nós andamos, por lideranças, por associações, as pessoas estão desacreditadas, porque você olha Guarapari de uma maneira geral, Guarapari parece perfeito para quem vê, mas para quem mora e sente, não é dessa forma que nós estamos vendo o Guarapari que a gente sonha, né? Eu costumo dizer, quer viver um sonho lindo que eu vivi, vá viver as maravilhas de Guarapari, mas quando vá viver essas maravilhas de perto, não é tão assim, não é tão assim. Você se candidatou, veio candidato a prefeito de Guarapari, né? O que você trouxe consigo para vir como candidato a prefeito dessa cidade? Primeiro assim, a vocação, né? É um chamado vocacional estar na política. Aquele que quer usar a política como um emprego não consegue se sustentar nela, não consegue se manter nela, porque é muito difícil. É difícil você enfrentar essas dores que a sociedade tem trazido ao longo da sua história, e com toda razão. É difícil você enfrentar o desânimo das pessoas, mas respondendo aquilo que Thiago... Mas a maioria dos políticos hoje levam a política como emprego. Querem fazer carreira, Thiago, né? Mas não é difícil nós conseguirmos identificar. Não é difícil. Trago até enquanto filósofo, não é difícil nós identificarmos. Me sinto profundamente amado. Profundamente. Sou uma pessoa amada nessa cidade. Eu me sinto amada. É só você perceber assim, e aí eu vou olhar aqui no olho das pessoas para poder dizer a elas, ensiná-las. Quer ter um bom político? Procure saber se é um bom pai, se é um bom filho, se é um bom marido. Se for, vai ser um bom político. Não tem erro, não tem enganação. Muitas pessoas às vezes se deixam ser enganada pelos políticos que nós estamos hoje aí, em vez de construindo, destruindo. Em vez de ter uma vida vocacional, porque a vida vocacional é nós gerarmos o bem para a sociedade. É eu amar o ser humano, eu amo o ser humano, eu amo a vida. Eu amo a vida das pessoas. Eu não consigo compreender uma mãe que não consegue ter a dignidade de botar arroz e feijão na mesa para filho comer. Eu não consigo compreender isso. Se eu pego dos estudos filosóficos lá de Santo Agostinho, que a maior geradora de dignidade é a política não tem sido digna para poder gerar a dignidade, o bem-estar para a sociedade. E aí, buscando aquilo que Thiago nos alertou aqui, enquanto prefeito que fui, os dados que eu tenho, Guarapari tem a maior concentração de pobreza do estado do Espírito Santo. Proporcionalmente, nós somos uma cidade do asfalto para cá, com as praias mais belas do Brasil, mas do asfalto para lá, nós temos um bolsão de pobreza que tem gente passando fome. Eu sou prova disso. E Thiago é prova disso. Sim. Tem gente passando necessidade no município de Guarapari. Isso tem que nos causar uma indignidade. E a política, ela é transformadora. Ela transforma. Não é a igreja que vai lá gerar o emprego, gerar a dignidade do salário para que essa mãe possa chegar no final do mês, ter condições de pagar a conta, de pagar a conta do supermercado, a conta de luz, a conta de água, de ir num açougue comprar uma carne para o filho comer. Porque mãe é assim, mãe deixa de comer para deixar o filho comer. Portanto, eu tenho certeza que o maior prazer de uma mãe e de um pai é chegar no final de um dia e saber que o filho está arrumado, está com comida na mesa. Então, a política é essa transformadora, e a cidade de Guarapari, de fato, nós temos enfrentado os dados sociais muito difíceis e que precisam de ser enfrentados e que precisam de ser transformados. Poderia continuar o papo da política, mas eu vou voltar porque nosso assunto aqui acaba sendo extenso pela trajetória do Jedson, né? Mas você falou muito de mãe e de pai.
falar um pouquinho da sua família dentro da sua casa. Você teve uma batalha muito grande com sua mãe, né, Jedson? Muito. Muito grande, né? Muito grande. E eu sinto que quando você toca nesse assunto, ainda mexe com você, porque foi um desafio muito grande. Foi. Só que sua mãe deixou um legado para você. Deixou. Né? Deixa legado, deixa aprendizado. O que você traz do seio da sua família para dentro da política hoje que você pode falar assim, isso eu aprendi dentro da minha casa? Porque você, quando constata valores, você consegue trazer isso para nós. O que você pode dar como exemplo? Primeiro, minha mãe foi a minha maior filósofa. Foi a minha mãe. Minha mãe teve 10 cânceres ao longo de 11 anos. Lá em casa é genético o câncer na nossa família. E aí a minha esposa tomou uma decisão de nós mudarmos para a casa da minha mãe para poder cuidar dela. Então vim para a casa da minha mãe com meus filhos, com a Renata, minha esposa, para poder cuidar da minha mãe e cuidar do meu pai. Eu só fiz isso porque minha mãe me ensinou que nós precisamos de aprender a respeitar pai e mãe. Que a base familiar está no pai e na mãe. A minha mãe me ensinou que eu precisava de cuidar dela na velhice dela como eu cuido hoje na velhice do meu pai. Minha mãe morreu no meu colo com os cânceres que ela teve. Então você voltou para dentro da casa da sua mãe para cuidar. Para cuidar dela. Eu casei, fui ter minha vida, tive os meus filhos e retornei para casa do meu pai e para minha mãe para cuidar da minha mãe e do meu pai. Fiquei 3 meses ainda com ela e minha mãe morreu no meu colo. Ela morre no meu colo e eu lembro da cena dela caindo no meu colo e deitando na cama. Fiquei mais 9 meses com meu pai. Meu pai percebeu que ele já estava bem, voltei para minha casa. Passado 10 anos, eu retorno para a casa do meu pai agora para cuidar dele, que teve 3 cânceres. Nossa. E meu pai está ainda em tratamento e eu estou lá agora cuidando do meu pai, junto também com os meus filhos e junto com a Renata, minha esposa. Então, eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus vai nos recompensar quando nós cuidamos de pai e de mãe. Eu quero deixar isso para os filhos. Isso que eu ia Cuida dos falar seus agora. pais e cuida das suas mães. Isso, os seus filhos estão vendo isso também, né? Como vocês cuidam dos avós deles, eu né? falo nas pregações que eu tenho feito e falo para Chiara e para Francisco. Quando você escolher um esposo, minha filha, escolha um esposo olhando para o seu pai, do cuidado que ele tem com a sua mãe e do cuidado que ele tem com seus avós. Quando você for escolher, Francisco, uma esposa, cuide dela da mesma forma que eu cuido da sua mãe e da mesma forma que você vê o seu pai cuidando dos seus avós. Eu acho que é isso que a gente faz de fato, a família ter uma base fundamental na construção da nossa sociedade. Se a sociedade está perdida, e eu vou voltar só um pouquinho na política, se nós temos políticos que estão causando as dores que estão causando aí na nossa história, e estão, porque se você for a fundo, você vai encontrar um problema em casa, um problema familiar. Porque se vive uma estrutura familiar, não tenha dúvida nenhuma que vai ser uma luz lá em cima, para poder iluminar essa sociedade que nós estamos vivenciando. É isso que eu amo, e eu aprendi isso com a minha mãe. Jedson tem um compromisso eleito, independente do cargo. Agora você vem como pré-candidato a deputado federal, de cuidar das pessoas como cuida da família, Jedson? De cuidar do mesmo jeito que eu cuidei da minha mãe, do mesmo jeito que eu cuido do meu pai, eu quero cuidar do nosso povo, cuidar da nossa sociedade. É isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho como um chamado vocacional na vida política, de alguma forma gerar o bem para a nossa sociedade, de alguma forma olhar que aquela pessoa, aquela mãe, aquele filho teve a vida transformada. Como a gente enxerga hoje com Qualificar, como eu passo lá no ponto do Transcol, lá no Trevo de Setivo, foi obra nossa aquilo. Eu passo lá nas madrugadas e vejo aquela fila de gente ali, me orgulha, porque as pessoas hoje podem ter dignidade, uma passagem mais barata para ir à Vitória. E no final do dia, como uma mãe uma vez me testemunhou, Jedson, o dinheiro que me sobra da passagem eu posso comprar leite para minha filha tomar. É isso que tem sentido para mim. São obras política. Que mudam a vida, a rotina das pessoas, né? Eu acho que o político tem esse dever. É uma obrigação do político ter essa responsabilidade e ter essa consciência também, né, Diego? Isso aí. Porque política é totalmente vocação, cara. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Se não tiver isso, se você tiver dentro de uma cadeira 4 anos, dentro de uma assembleia ou em Brasília, onde quer que seja, e olhar para o povo somente em período de eleição, você está no lugar errado. É a minha visão. É a minha visão também. É a minha visão. Jedson perde ali a eleição a prefeito de Guarapari, é convidado a voltar para o governo. Tem 2 pessoas como referência lá dentro. Você pegou uma secretaria de grande importância dentro do governo Casagrande agora no seu retorno da última eleição. Como foi estar trabalhando diretamente ali, dentro da secretaria, com o olhar do governador e também com o Thiago Hoffmann?
Para mim, uma grande alegria, um aprendizado enorme, tanto de Casagrande quanto de Tiago. Tiago também filho de Guarapari, saiu daqui para fazer economia em Vitória, fez mestrado também de economia lá na UFES. Então eu aprendo muito que Tiago é uma pessoa altamente capaz de poder gerar, de transformar. Tiago, ele consegue transformar o ambiente naquilo que ele traz de fruto da sua vida educacional, de professor que foi. E Casagrande, assim, com o olhar humano que ele tem. Casagrande é um gerador de dignidade. O estado do Espírito Santo é o estado que mais gera dignidade em todo o território nacional. Está aqui no estado, é só pegar os dados, não é questão ideológica. É pegar número, Tiago. Não tem como você não trabalhar nos números e só ir na profundidade da ideologia. Nós temos que trazer os números e enxergar aquilo que o governador Renato Casagrande fez pelo estado do Espírito Santo. A pandemia está aí. É maior reflexo daquilo que ele fez enquanto gestor do estado. Cuidou de pessoas, cuidou de gente. Vai muito além do partido, né, gente? Vai muito além daquilo, Thiago, que é uma sigla, daquilo que a pessoa acha que é. Cara, ninguém ficou sem atendimento no estado do Espírito Santo. Os estados aí trouxeram outras pessoas para cá. As pessoas vieram ser tratadas no Espírito Santo, cara. Olha que coisa linda. E isso foi um problema ideológico naquela época que estava trazendo doença. Olha que atitude cristã, que atitude humana de você abrir as portas do seu estado para que as pessoas tenham oportunidade de vida, de recuperação de vida. Aquele pai, aquela mãe que teve a vida recuperada em casa estão batendo palma, agradecendo hoje aquilo que o nosso estado fez por aquelas famílias. Então, sou profundamente feliz, grato e reconheço aquilo que Casagrande tem feito pelo Espírito Santo e o Tiago tem feito. Aprendi muito. Sou hoje uma pessoa muito mais preparada. Eu estou preparado para assumir os desafios que o futuro aí tem nos reservado. Vamos voltar para nossa cidade, eu acho que é até um tema polêmico, Diego, mas a gente precisa tocar nesse assunto, até porque são feridas aqui que a gente de vez em quando vai botar o dedo, né? O Hospital de Guarapari, são mais de 10 anos de promessa de abertura. Esse hospital acaba sendo um sonho para os moradores aqui, para a região sul também, porque a gente sabe que a quantidade de leito, se abrir conforme está prescrito ali, devido, eu acho que vai ser de grande ganho, mas a gente sabe, por outro lado, também que manter um hospital não é tão fácil, né? Qual a sua visão hoje a respeito disso, Jedson? Porque o povo não aguenta mais esperar. Na eleição passada eu tratei muito disso, porque da minha relação com o governo do estado, eu seria capaz de entregar o hospital para o município de Guarapari graças aos recursos do governo. Nós não conseguimos avançar nos investimentos na nossa cidade sem sermos dependentes do governo do estado. O governo do estado tem que ser sócio nosso nos investimentos no município de Guarapari. Prova foi isso agora, que essa semana o governador do estado esteve aqui em Guarapari e nós fomos lá no hospital, estive lá presente. Então, se a prefeitura fizer a entrega da obra, o governo assumirá o custeio desse hospital. Era isso que a gente precisava, porque sem governo não consegue, de fato algum, nós fazemos aquele hospital acontecer. E aí, é assim, se um filho em Guarapari quebra a pontinha desse dedo, ele tem que ir para o PA e esperar uma ambulância ser transferido para Vitória para engessar o dedo lá em Vitória. Nós não podemos mais. A política... Guarapari cresceu, Jedson. Tiago, assim, cara... Guarapari desculpa cresceu. Por eu falar assim, cara. Porque eu penso na dor, assim, de uma mãe e de um pai. Porque é o momento que eles mais dependem da política. Um momento de dor, na madrugada, que um filho está com febre alta, que sai de casa para poder buscar um atendimento do serviço público e não encontra. No momento de maior dor, isso para mim é uma humilhação, uma grande humilhação que um pai e uma mãe passa. Nós precisamos, dependemos da construção do hospital no nosso município, porque isso também é nós resgatarmos a economia do turismo, porque eu trago como lema, quando eu estava na Secretaria de Turismo, nos 2 primeiros anos, a cidade só vai ser boa para o turista se ela for excelente para o morador. A cidade tem que ser boa, excelente para nós. Ela tem que ser para nós, para depois ser para os turistas. Não dá para ficarmos colocando asfalto e pintando meio-fio lá em dezembro. Tem que ser pintado no início do ano para que nós, enquanto moradores dessa cidade, a qual nós amamos e escolhemos para morar, nós tenhamos a dignidade de poder identificar o nosso pé nela e dizer: eu amo essa cidade. Porque a cidade tem que ser excelente primeiro para mim, eu costumo dizer, nós. Jedson, que não adianta nós bebermos em casa água no copo de requeijão e dar as taças para as visitas, né? Eu acho que a gente tem que dar o melhor dentro de casa. O melhor dentro de casa. E o que você está querendo dizer é exatamente isso. E sobre o turismo de Guarapari,
é a minha visão e eu vejo, eu sinto isso muito de perto. Guarapari não tem mais 30 dias, 40 dias, 60 dias, como era 10 anos Guarapari atrás. é turismo todo final de semana. Isso. Né? Agora o turismo de Guarapari é sexta, sábado, domingo e olhe lá, e são períodos e picos, né? É isso. Eu acho que Guarapari tem uma possibilidade de ter um bom cais, de receber até navios, receber cruzeiros aqui de fato. Isso. Eu acho que falta um olhar determinante de alguém que nos represente de fato e falar, ó, eu vou trabalhar pelo meu município. O sul do estado depende de um representante. Nós não temos isso há muito tempo, ou nunca tivemos, Jetson. Isso. Né? Eu acho que chegou a hora de criar uma sensibilidade nas pessoas para elas entenderem a importância da política para a nossa cidade. Porque quando se fala de turismo, em nível Brasil, logo se lembra de Búzios, Arraial, região dos lagos ali, nordeste do Brasil, Maragogi, Fortaleza. E o Espírito Santo, com tudo que tem, não sabe vender, não sabe produzir um turismo de Guarapari qualidade. não está nesse patamar junto, né? É assim, política é relação. Eu preciso de me relacionar. Se você é um político que se isola, que se fecha, se prende, se isola, uma cidade isolada, nós perdemos a nossa capacidade de atrairmos novos investimentos. Nós temos perdido há algumas décadas a atração de investimento para o nosso município. Se nós pegarmos, e eu encontrava na Secretaria de Turismo, nós tínhamos os dados econômicos, vamos buscar e fazer uma reflexão, indo para Búzios, indo para Camboriú, indo para Ilhéus, indo para Porto Seguro, indo para Cabralha, qualquer um desses litorais de norte ao sul do nosso país, nós temos perdido, enquanto disputa de mercado, para todos eles. Porque lá você tem um turismo, além de estar mais longo na permanência das pessoas, lá tem um gasto diário maior. Nós temos que aumentar o gasto diário no município de Guarapari e aumentar a permanência dessa pessoa. Para isso nós precisamos de uma série de investimentos. Porque nós temos diferenciais para a atração desse turista para cá. Porque nós temos as praias mais belas do país. Nós temos navios afundados com águas claras. E eu quero deixar um relato aqui. Eu estava numa feira em São Paulo, quando eu estava no turista, estava dando uma palestra, o fotógrafo de fundo do mar, de maior reconhecimento do país, chegou a delegação do Espírito Santo, ele parou a palestra. A delegação do Espírito Santo está chegando e tem um de Guarapari que eu fiquei sabendo. E ele vira para a plateia que estava ali de fotógrafo de fundo do mar e vai dizer assim: todos os fotógrafos de fundo do mar, se não mergulhou no fundo do mar de Guarapari, não pode ter o diploma. Porque são as águas mais claras e e o fundo do mar mais colorido do Brasil. Nossa, cara, isso é um lema. Nós temos o fundo do mar mais colorido do Brasil, reconhecidamente por aqueles que são profissionais de mergulho de fundo do mar. Nós temos navio, nós temos patrimônio histórico jesuíta, passou por aqui um santo, que reconhecidamente pelo Papa Francisco, que está aqui em Anchieta. Nós temos monumentos históricos dos jesuítas no município de Guarapari que só pede para a Itália. O santuário, ele é um ícone, né? Ele é algo assim grandioso. Só que assim, é pouco explorado. Pois é, tio, nós temos... Tem um olhar tampado ali das autoridades e por mais que seja uma igreja, seja algo independente, precisa do poder público, senão não vai. Não vai, precisa da gente, precisa, não tenha dúvida disso. Nós temos uma proximidade de praia e montanha. Nós mudamos de 40 graus para 25 graus com 10 minutos de distância. Então nós temos um monte de diferenciais que nós conseguimos atrair um mercado novo, de uma permanência maior e também de um gasto diário maior, para que os comércios, o comerciante do nosso município também chegue no final do mês sabendo que vai pagar as contas. Hoje eles estão fechando as portas sem saber se amanhã vai ter dinheiro para pagar a duplicata. Porque nós temos um comércio que está se enfraquecendo. Nós temos então que ter essa construção política de relação para nós fazermos uma atração nova, um mercado novo. Eu também acho que deve ser dessa forma. E colocando em pauta agora o que nós estamos vivendo, nós estamos na segunda semana da Esquina da Cultura aqui em Guarapari. E um relato da caixinha foi a dificuldade dos músicos, Jedson. Eu faço parte dessa parte dos músicos, né? Eu toco na noite, você sabe, São do Bom. Vou dar um abraço pra galera do São do Bom. A gente se sente muito prejudicado. É uma classe jogada às traças, literalmente. E você tem alguma coisa que possa dar uma luz pra gente? Diego, vou lutar por vocês, o que eu puder ajudar, entendeu? Porque é
jogado. É uma classe muito esquecida. Você pega a esquina da cultura hoje, de Guarapari, não tem um percentual ali de músicos da cidade. Eu só vi um show de Guarapari, que foi do Marco Túlio, sabe? Sim. Que, o resto que é sensacional. De fora. Não vi mais ninguém, um choro. Nem que seja um Rogerinho do Cavaco, um samba, nada, eu não vi nada de Guarapari. É triste, cara. Primeiro triste. Vou dar um testemunho assim, eu amo música, mas a que eu mais amo é o samba e o pagode. Que bom. É o que eu mais amo, vou deixar o testemunho, por isso que eu vou aceitar o seu convite de ir lá vê-los. Sou apaixonado com samba e com pagode. Eu comungo também com vocês dessa dor. Eu acho que a gente tem que valorizar quem nós temos. E nós temos grandes profissionais que precisam de ser reconhecidos pelo poder público, e não só pelo poder público, pelo empresariado local. Eu tive restaurante no município de Guarapari que tinham shows lá todos os finais de semana, e a gente trabalhava com o povo de Guarapari. Criso era o meu coordenador, o meu coordenador, junto com o Rodrigo Chamon na época, de contratação dessas bandas, Banda Já. Então, nós temos, fruto do que eu já fiz, nós temos que reconhecer o trabalho do nosso povo de Guarapari e oportunizar as pessoas de Guarapari. Sobretudo numa economia tão fragilizada que nós estamos vivenciando na atualidade no nosso município. Saindo de um período muito difícil também, né, gente? Também muito difícil. Então, aí você ainda tem que potencializar essas decisões e de valorizar. Não teria dificuldade nenhuma de poder nós conseguirmos incluir numa belíssima festa. É uma belíssima festa a Esquina da Cultura no nosso município, de nós começarmos a trabalhar a nossa sociedade, de incluirmos nessa festa o nosso povo de Guarapari. Assumo esse compromisso aqui com você e com cada um de vocês aqui. Os músicos de Guarapari comigo terão vez. Isso aí, Outra é muito tristeza importante. dos músicos de Guarapari é passar na orla da Praia do Morro à noite, numa sexta-feira, num sábado, no domingo que seja à tardezinha, e não poder ter música nos quiosques. É muito triste. Vou te dar um outro testemunho. Eu estive no Rio de Janeiro para frequentar o samba lá. Enquanto minha esposa e minha irmã voltavam do teatro, eu estava na porta do hotel esperando eu chegar. Fui para Calçadão de Copacabana. Falei, vim no Rio de Janeiro, não parar ali num quiosque, não tomar um chopp ali em frente a Copacabana Palace. Isso era 1h da manhã, 1h30 da manhã, e estava tendo um som no quiosque. Eu era vereador nessa época. E eu trouxe naquela época já um pedido para que nós voltássemos com som com regras. Sim. Se o problema é o que era lá, que foi tirado, que tenha regras. Porque como que nós somos uma cidade turística? Entende, cara? Se a nossa vocação é turística, como que eu não trabalho os investimentos dentro do meu setor? E trabalhar a economia do turismo no nosso município é de nós fazermos atrações e nós gerarmos um mercado, uma possibilidade de mercado ali na Praia do Morro, em tantas outras, com regra. Sim. Então, não foi aceito, naquele momento que eu fiz aquele projeto de lei, não foi aceito, foi recusado naquele período. Então, não tenha dúvida alguma que é oportunizar vocês enquanto músicos do nosso município e nós gerarmos riqueza para aqueles que estão lá na praia trabalhando. Eu tenho boa lembrança, Academia da Praia, Nossa, quiosque era do muito Sudã, bom. ali na Praia do Morro. Eu cantei 10 anos na noite. 8 dos 10 anos foram no quiosque. Eu cantava lá no Toca do Caranguejo, lá na praia da... A última praia lá depois da Praia do Morro, lá no final. Cerca. Praia da Cerca, lá com o Luiz, né? E depois, assim, de um período, isso começou até barrar definitivamente. Gustavo Lima começou na Praia do Morro, no quiosque. Cara. É colocar regra. Assim, teve algum problema lá naquele período que foi tirado? Qual foi o problema? Vamos juntar a sociedade, vamos debater com a sociedade para que nós possamos, de fato, achar o equilíbrio. Diálogo. Falta diálogo. Falta relação, falta diálogo, falta valorização humana. Né? Nós estamos vivendo hoje numa sociedade, a ciência da psicologia tem nos dito que nós estamos perdendo a humanidade. Nós estamos nos desumanizando, não estamos dando importância mais às pessoas. E talvez assim, desvia-se o olhar. Né? O poder público tem desviado o olhar de muitas causas, a de vocês é uma delas. Eu me lembro, Diego, agora na pandemia, problema de fome que as pessoas estavam tendo. Um programa do governo de distribuição de cesta básica, nós trouxemos caminhões de cesta básica para Guarapari. Tinha uma associação dos músicos, eu não sei nem se ainda tem, mas tinha uma associação dos músicos que nós encaminhávamos cesta básica para lá. Para ajudar. Para ajudar. E olha só, cara, que legal que é assim. Fome, a presidente daquela época do músico não ficou comigo para prefeito, ficou com outro candidato a prefeito, o atual.
apoiou um outro vereador, mas isso para mim não tem importância. Nunca teve. E foi nela que eu fui. Eu me esqueci o nome dela. Fanny. Entreguei a Fanny, ela é testemunha disso. Entreguei muitas cestas básicas para ela em nome do governo, para que ela pudesse distribuir para a Associação dos Músicos. É isso que nós precisamos fazer, valorizar o nosso povo. Como você avalia, Jedson, o desenvolvimento de Guarapari nos últimos anos? Nós temos perdido, nós não temos avançado. Nós precisamos de avançar. Tem se avançado na infraestrutura, isso é real. Tá aí os asfaltos, como todos dizem, enquanto prioridade de investimento. Mas nós precisamos de avançar economicamente. Avançar no turismo, na nossa economia vocacional. Essa é a nossa economia vocacional. E aí eu vou abrir um parênteses para vocês me ajudarem a pensar. Me mostra nos últimos 30 anos a construção de um novo hotel em Guarapari. De um novo hotel nos últimos 30 anos. Significa dizer, então, que nós estamos com o investimento errado. Rossoni, você tem quantos anos, Rossoni? Eu fiz 23 semana passada. Você viu algum hotel novo no seu período? Nunca vi. Entende? Então, Guarapari, as pessoas, você pode olhar no Booking, no Decolar, qualquer coisa assim. Se você for olhar lá, hotéis para ficar em Guarapari, é muito pouco, cara. Muito. Uma cidade turística, é muito pouco. E grandes hotéis, quando você não tem investimento, você vai depreciando o patrimônio. E a gente tem visto isso. Isso é a realidade da economia do turismo na nossa cidade. Então nós temos essa economia que é vocacional, que precisa de ser transformada, precisa de ter uma injeção, né, de ânimo para o nosso povo, de mercado, de dinheiro, de fluxo, de permanência, de gasto diário, de investimento. Mas nós precisamos de rapidamente abrir um outro mercado. Nós temos que abrir uma nova linha econômica. Eu sou defensor disso. Nós temos que atrair indústria para gerarmos emprego para a nossa juventude. Nossa juventude tem saído das faculdades e tem arrumado emprego em supermercado, que não é indigno, é digno. Mas se você fez uma faculdade de direito, você fez porque você sonha em ser advogado, não em estar num supermercado empacotando compra. Que é digno de estar lá, é digno. Mas nós precisamos de escolher e sonharmos com a nossa escolha e buscarmos dentro do mercado de trabalho aquilo que eu escolhi enquanto estudo. E nós não temos oportunizado a nossa juventude. Já que estamos falando de sofrimento, vamos continuar falando de sofrimento, né? O transporte público de Guarapari é uma vergonha. Você não sabe se vai acordar amanhã, se vai conseguir chegar no seu emprego. E se você não chega no seu emprego, muitas empresas você não consegue justificar, você tem uma falta no seu recebimento no final do mês. Tá mais fácil você andar de van em Guarapari do que você andar no Lorenzucci. Aí fica uma briga, Jedson, porque não legalizam as vans, porém o transporte efetivo que era para funcionar como deveria não funciona, não deixam outra empresa pegar a licitação em Guarapari. Eu vejo assim, uma bagunça total. E quem sofre é quem? O povo. O povo sofre novamente. Mas sabe o que eu acho que é assim? Falta de projeto. Nós temos que ter projeto. Nós temos que começar a pensar Guarapari 50 anos. Como que vai ser a nossa... Qual a cidade que eu quero daqui a 50 anos? Se não for para mim, para deixar para os meus filhos, para deixar para essa juventude que está chegando. Guarapari nunca parou para pensar em projeto, em construção a longo prazo. Por isso que nós, muitas das vezes, criamos uma central aí de pobreza no nosso município. Das pessoas passando que estão passando, a dificuldade que estão passando. O transporte se inclui nisso. Então nós precisamos de começar na valorização do nosso povo, deixar tudo de lado. Deixar de lado. E parar de fato para pensarmos na nossa sociedade. Pensar nesse trabalhador que você está falando. E ele ter ar-condicionado, como o governador do estado colocou os ônibus hoje do estado lá em Vitória, ter ar-condicionado para atender, ter condições de atender os cadeirantes, ter condições de termos ônibus de ir à praia, levar os turistas à praia. Então, assim, é uma construção de projeto, de nós sentarmos, pensarmos. A Câmara de Vereadores é um conselho para pensar a cidade. A prefeitura ela precisa de colocar em exercício o pensamento que nós temos tido na construção da cidade. É isso que a gente precisa de fazer. Você saiu do PSB depois de alguns anos, né? Isso. E migrou agora recentemente para o Podemos. Isso. Posso falar até infidelidade, porque tem político aí que muda de partido 10 vezes durante alguns anos. Você simplesmente sai do PSB, vai para o Podemos, mas lembrando que o Podemos é um partido que você já fez parte no passado. Eu só tive em 2 partidos na minha vida. Eu acho que isso também devia ser prioridade na escolha das pessoas que vão votar.
Porque você que troca muito de partido mostra a sua infidelidade, assim. E não estou falando de ideologia, porque eu estou muito acima dessas questões ideológicas. Eu estou falando de fidelidade, de permanência. Porque nós temos que transformar de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora que a gente faz as transformações. Eu tive em 2 partidos, o PHS, que foi com o seu Antônio Gotardo. O seu Antônio Gotardo era afiliado ao PHS, por isso que eu fui para lá. Depois eu fui para o PSB, junto com o Rodrigo Chamon e o partido do governador Renato Casagrande, e eu volto agora ao Podemos, que era o antigo PHS. Muito bacana isso, né? Porque a gente vê aí políticos que trocam. Política é igual cigano. Vai trocando naquilo que a convém. responsabilidade disso tudo, né? Porque os partidos representam ideias. Se você troca de ideia toda hora... Isso, você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Bem colocado, meu diretor Rossoni. Eu tava esperando a sua perguntinha. Jedson, nós falamos um pouco de prefeitura, falamos sobre a sua carreira de vereador também, mas agora vamos para a nossa atualidade. Jedson vem agora como candidato a deputado federal. Existe uma pré-campanha, Jedson é Guarapari, mas percebi que você tem andado sul do estado. Jedson vai ser o federal que vai representar o sul do Espírito Santo? Nós vamos defender Guarapari e nós vamos defender a região que está em torno de Guarapari. Então eu posso dizer que eu serei o deputado federal de Guarapari, da minha terra, da minha casa, da nossa casa, Alfredo Chaves, Piúma e Iconha. Eu permanecerei neste cenário. E Anchieta, aqui que eu vou transitar, nós temos voto suficiente neste cenário para nós elegermos deputado federal. É isso que eu quero convencer a nossa sociedade. Guarapari e a nossa região pode eleger um deputado federal. E isso entra para a história, né, Jedson? Para a história, nós não tivemos, que eu me recorde aqui, eu não me lembro de nenhum deputado federal da nossa região. O que acontece às vezes é uma pessoa que tem aí o seu desígnio eleitoral ali em outro município e fala que é de Guarapari, né? Isso. Porque às vezes passa um final de semana aqui, Isso. alguma coisa do tipo, e fala que é de Guarapari. Isso não é uma realidade, né? E Guarapari sofre com isso. Sofre, e nós precisamos de compreender isso, porque nós acabamos ajudando a eleger políticos de outros municípios que vão fazer os investimentos nos municípios deles. Isso é claro, eu farei para Guarapari, eles farão para o município deles. E acaba nós perdendo o espaço nesse cabo de guerra de você puxar os investimentos para a cidade, para a nossa região. Se nós fizermos uma comparação, por exemplo, com Colatina, e é um exemplo para todos nós, tem que servir como exemplo. Colatina hoje tem dois deputados federais e um deputado estadual que trabalham pela cidade. Pode ter, nesta eleição, dependendo do tabuleiro, 4 deputados federais. Pode ter 4, uma cidade que é do tamanho de Guarapari. E lá você tem buscado e visto a atração de investimento, e lá você tem tido uma sociedade com uma dignidade muito maior do que a nossa. Nós precisamos de tomar consciência, a população de Guarapari, amar mais a nossa cidade, ser barrista. Barrista. Botar o pé nessa terra e dizer, essa terra é minha, essa terra pertence a mim. Eu não vou permitir que outras pessoas venham para cá para poder pegar o voto da nossa cidade e fazer os benefícios chegarem lá na cidade deles. Então, assim, é história, eu estou muito confiante, estou muito animado, estou muito feliz, estou com o Conde preparado para poder representar de fato a cidade de Guarapari, defender Guarapari e defender a nossa região como deputado federal. Diegão, eu estava lendo uma matéria esses dias no site que o deputado federal ele é o último político escolhido na eleição. Você sabia disso? Não. As pessoas deixam assim, vou votar nesse. É o que decide por último. O estadual é uma pessoa mais próxima, o governador eles têm uma visão ali, o Senado eles escolhem diretamente, mas o federal, a pesquisa mostra que deixa o vento me levar, assim. Jedson, qual a importância de um deputado federal para uma região? O que o deputado federal ele pode trazer de melhoria para a vida do cidadão? Pode trazer investimento, pode trazer contatos, relação, de você se relacionar com o mercado e fazer uma atração para o mercado. Podemos trazer, além das emendas parlamentares enquanto deputado federal, de indicações dentro do Congresso Nacional, junto ao governo do Estado, para que nós possamos fazer a mudança necessária. Por exemplo, eu trabalhei para que o polo industrial viesse para Guarapari. Se as pessoas não sabem, nós temos um polo industrial aqui no município de Guarapari, lá em Condados, que eu trabalhei no governo de Casagrande, no primeiro mandato nosso, para que viesse para cá.
Então é você conseguir provar com os estudos ao governo, ao Congresso Nacional, a necessidade dos investimentos que nós temos e assim nós conseguimos trabalhar um ambiente para atração de novos negócios, atração de dinheiro. Se eu tenho 4 deputados no norte, o restante ali na metropolitana, de Vitória para lá, e vem uma empresa para se estabelecer e tudo mais, quando coloca na mesa, automaticamente, onde não tem representação, tá do lado de fora, né, gente? Sem dúvida. Você tá fora do jogo ali. Porque na hora da discussão, e a minha última secretaria agora que eu estive no governo, tratava muito disso, na hora do debate, da discussão que você tá ali, quem tá sentado na mesa é que vai tomar a decisão. E quem tá sentado na mesa são muitos deputados federais que vão estar puxando para até, é claro... Isso é claro, eles vão estar puxando justamente para a terra deles, para a geração de emprego lá na terra deles. E nós estamos hoje com uma geração desempregada no município de Guarapari. Nós estamos perdendo geração. Tiago, Diego, nós estamos perdendo geração. A geração da nossa idade, vocês são bem mais novos que eu, a minha geração... Nem tanto, hein? Nem tanto, hein? Eu quis ser gentil. Nem tanto, hein? Aqui já é gentil. A nossa geração já perdeu espaço. Já perdeu, já passou. Nós perdemos. Nós não podemos deixar mais que os nossos filhos sofram aquilo que nós estamos sofrendo. Nossos filhos podem ter uma vida muito melhor que a nossa. Mãe e pai, olhando no seu olho, o seu filho pode ter uma vida muito melhor do que a nossa. É isso que nós queremos para os nossos filhos. Se nós, de fato, não errarmos mais. Se nós entendermos a necessidade que nós temos da política como geradora de dignidade, como uma vida vocacional nela, está inserido nela, e nós podemos trazer os recursos para cá, para a nossa cidade, e transformarmos a vida das pessoas. Ano de eleição... Você falando agora que o deputado federal é sempre deixado mais para último, né? Isso. Pensamento mais para último e tal. Guarapari precisa parar de errar, cara. Precisamos. Não pode errar mais, cara. Não pode errar mais. Chegou o ponto que não tem como esperar mais, não dá para esperar. É isso. E vamos falar um pouquinho agora de polarização. Tá todo mundo segurando ou uma bandeira ou outra, né, Jedes? Eu acho que o extremismo ele tem dificultado muito a vida das pessoas. Num país com mais de 20 milhões de desempregados, você não acha que precisa ter mais diálogo e menos guerra, não? Muito mais. Eu sou defensor do diálogo, eu sou defensor de nós compreendermos a vida humana e entendermos a vida humana. Nós estamos dos dois lados, com extremos aqui e com extremos aqui. E nós temos que ter um povo mais equilibrado. Esse povo equilibrado pensar aquilo que é melhor para o nosso país. E com calma, com tranquilidade, sem essa guerra que está. Hoje eu não posso me manifestar porque é uma geração louca de guerra que está se fazendo. Eu sou defensor que nós tenhamos diálogo. Nós não conseguimos mais sentar na mesa de domingo com a nossa família por causa das brigas que nós estamos tendo. A política não é para isso, a política não é para gerar essa guerra. Nós temos que ter um ambiente de família sentar e discutirmos a diferença. As pessoas podem pensar diferente de mim, têm o direito de pensar. Eu tenho o direito de pensar também diferente do outro. E respeitarmos. E nós respeitarmos as diferenças que nós temos. Assim é que nós vamos construir um país melhor. Assim é que nós vamos construir uma cidade, uma casa melhor. Hoje você não consegue sentar na mesa de domingo. Porque nós não nos toleramos. Nós não toleramos o grupo de WhatsApp da família. Se as pessoas que estão me escutando, só se eu estiver errado, dá vontade de ir lá e sair do grupo. Nós não saímos para não gerar mais confusão. É o que eu falo do extremismo, às vezes machuca. É isso. E a gente tem que aprender a respeitar. Meu irmão pensa diferente de mim. Eu respeito, eu amo o meu irmão, eu sento com ele para poder conversar. Então, assim, nós temos que começar a fazer esse diálogo, trazermos essa reflexão, e eu sou dessa forma que você está colocando de fato. Eu gosto de conversar, de entender, de dialogar, de tirar o que tem de bom das pessoas. E as pessoas têm muita coisa boa, têm uma história bonita. Tem uma mãe e um pai defensor daquele filho. E é isso que eu vou trabalhar. E vou trabalhar dessa forma pro resto da minha vida, porque eu sou assim. É assim que eu fui construído. É importante ouvir isso, porque hoje está todo mundo segurando uma bandeira, mas indo para a guerra, como se fosse um soldado. Sim. E eu gostaria de frisar o seguinte, não é marcha, não. Porque marcha é para você ir para uma guerra. Eu acho que é para caminhar. A reflexão é para paz. É isso. Né? A marcha hoje ela tem levado para a guerra. Se você pegar o sentido da palavra marcha ali, é para a guerra. Eu acho que a gente precisa caminhar, ser mais sereno. Nós somos geradores de paz. Gente perdendo amizade de anos porque da política. E outra coisa, a política ela passa. Isso é o que eu mais escuto dentro da minha casa. A política passa e a amizade ela precisa ficar. E a política é uma construção, não uma desconstrução. As pessoas, Tiago, Diego, assim, têm carimbado o outro.
Eu tenho colocado um carimbo na cabeça do outro, eu tenho marcado o outro, e se aquele carimbo não pertence ao meu grupo, está completamente excluído do meu grupo. Né? Hoje nós estamos carimbando as pessoas de várias formas, de vários jeitos. E eu uso até isso nas pregações, assim. Nós somos carimbados de vermelho, de preto, de negro, de homossexual, de gordo, de magro, de careca, de bonito, de feio. As pessoas nos marcam e estão selecionando os grupos onde elas querem ficar. Os valores estão ficando Os valores. escondidos. E o que eu tenho dito lá nas pregações é assim, as pessoas podem nos marcar e nos definir daquilo que está nos marcando, mas Deus sempre vai nos chamar de filhos. Sempre seremos filhos. Somos irmãos. Independente da guerra que nós o mundo vive, somos irmãos. Né? É isso, nós somos irmãos. Independente da guerra que o mundo eu vive. quero respeitar e aprender sempre a respeitar. A política passada que eu disputei de prefeito, eu fiz isso. Volta na memória, vocês vão ver, eu só apresentei projeto, eu não fui pro embate, eu não briguei, eu não discuti com ninguém. Porque eu quero apresentar um projeto e as pessoas entenderem que é por projeto, por construção. E política não é no grito, né, gente? Não é gerar inimigo, não é. Eu tô lá no governo do estado, eu quero trazer os investimentos para a prefeitura de Guarapari. Se o prefeito me chamar para sentar numa mesa agora, para atrairmos investimento, eu vou com o maior prazer, vou tomar café, porque a política passou. E falar em café com ele mesmo, tá? É verdade, é verdade. Esse homem toma café em Guarapari e eu vou falar uma coisa para você. A sua pré-campanha já está chegando ao fim porque entra a campanha. Isso. O que nós podemos esperar de Jedson, candidato federal, para nos representar? Animado, eu sei que ele tá. Animado, vou andar muito, vou me apresentar para a sociedade de Guarapari, vou apresentar um projeto para a sociedade de Guarapari, vou me mostrar a essa sociedade, vou me revelar, vou me despir e me revelar a essa sociedade de Guarapari, porque Guarapari tem jeito. Nós podemos, eu quero gerar essa esperança no povo de Guarapari. Guarapari tem jeito, olhando no olho de cada um de vocês. Nós podemos transformar, eu estou preparado para isso. Nós podemos transformar essa cidade. Chegou a hora, Jedson? Chegou a hora, eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção que nós estamos subindo. Eu nunca tive pai político, nunca tive dinheiro para disputar a eleição, nunca tive. Mas nossa hora está chegando porque nós estamos subindo degrau a degrau. E as pessoas estão compreendendo esse esforço que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza, por promessa de Deus, nós chegaremos no mais alto dos degraus. E elas verão, nos verão, porque ali vai estar cumprida a vontade de Deus. Tá gravado aqui, viu, meu povo? Tá gravado. Jedson, eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui ao Porcar. Ah, já acabou? Não, não acabou não. Nosso diretor tá ali fazendo assim, ó, olha lá. Ele dá uma balançadinha de cabeça assim, ó, né? Mas assim, de fato agradecer a sua presença aqui, porque nos tira algumas dúvidas, mostra um pouco mais do Jedson ali, fora dessa coisa do debate político, né? Eu acho que é importante as pessoas conhecerem o lado pai, filho, o lado do cara sentimental, o cara de fé também, que foi o nosso post lá, porque isso é uma soma de valores que você traz para a vida pública para oferecer às pessoas também. E a gente consegue perceber isso de uma forma muito transparente da sua pessoa, e isso é importante para nós também. Tem mais uma pergunta na caixinha aqui, e eu gostaria, só para a gente poder ir finalizando, de cada 10 empresas que se estabelecem no estado, 9 ou vão para o norte ou fica ali da região de Vitória para lá. Não chega para o sul do estado. Né? Você falou que pretende atrair esses investimentos. Não foi feito até hoje por falta de diálogo, Jedson? O governo já trabalhou a descentralização dessa distribuição. Existe uma lei que o norte do estado tem beneficiada, que é a Sudene. Eles têm uma atração mais forte para lá pelo impacto de imposto que é gerado lá. Por uma questão do governo federal, então o norte do Espírito Santo, a Bahia, uma parte de Minas Gerais fazem parte desse bloco aí que a Sudene está. Mas nós temos totais capacidade de apresentar essas empresas, sobretudo de logística. Eu sou defensor da atração de empresas de logística, nós nos tornarmos a capital da logística do Estado do Espírito Santo, porque eu consigo apresentar a redução do custo para muitas dessas empresas elas serem implantadas no município de Guarapari. Mesmo que lá exista essa questão da Sudene, eu consigo apresentar, junto com o governo do Estado, junto com investimentos do governo do Estado, junto com o poder público local, o município de Guarapari, para nós podermos apresentar então uma possibilidade financeira, de mercado, de mercadológico, para que essas empresas possam de fato ter gosto e vir para o nosso município. Na BR-101, uma excelente localidade para distribuição dessas mercadorias, e nós transformamos a nossa cidade, eu, defensor da atração da indústria da logística, e nós podemos de fato arregaçarmos, tem que trabalhar,
arregaçarmos a manga e trabalharmos muito para o convencimento desses grandes empresários fazer os investimentos aqui na cidade de Guarapari. Vejo que você já está fazendo algumas visitas. O que você tem encontrado, Gedson, no dia a dia, no seio familiar, dentro das casas aí? Eu tenho encontrado muita dor. Primeiro impacto é dor. As pessoas, de fato, não têm mais a esperança, não conseguem ter mais a esperança. Desacreditados. Muita dor, um ambiente muito sofrido dessas pessoas, mas a minha alegria é que quando eu chego eu consigo apresentar uma esperança nova para esse povo e eles terem a certeza e poderem confiar de que vai ter uma pessoa que vai trabalhar muito para poder transformar a vida delas. Então, o primeiro impacto é isso, mas lá no fundo ainda um desejo de uma esperança nova nessas famílias. Dia 3 de outubro, Gedson sente que pode ser o deputado federal da cidade de Guarapari? Tenho convicção. Nossa hora está chegando. Eu posso dizer para a população de Guarapari, acreditem, nossa hora está chegando.